Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos novamente reunidos para o nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos pedir a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima que esteja conosco nesses breves momentos em que estaremos aqui para escutar a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nós estamos chegando hoje ao nosso 20º programa, 20º encontro, e fico feliz com aqueles que perseveraram, né? A gente sabe que no início da pandemia as pessoas estão mais sensíveis, têm mais disponibilidade de tempo, então acabam escutando mais, e somente aqueles mais corajosos, poderia dizer assim, né, continuam comigo até hoje. Para mim é enorme alegria, alguns têm feito comentários, né, então fico extremamente feliz que vocês estejam comigo nessa proposta, que, como eu sempre disse, não é a proposta de termos um curso bíblico, mas de trazermos curiosidades que normalmente não são tratadas nos cursos bíblicos, né? Então essa é a nossa proposta. Muitos dos nossos temas, inclusive frutos de inquietações minhas ou de alunos meus que se manifestaram nas oportunidades em que estive dando aula para eles. Então, hoje, o nosso encontro terá por tema a arqueologia bíblica. E a passagem que eu retirei, novamente, do Evangelho segundo São João, capítulo 21, 25, finalzinho, no último versículo do relato de São João, em que ele diz que Jesus fez ainda muitas outras coisas, e se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ok? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a arqueologia bíblica. E eu vou explicar para vocês o que me despertou o interesse de tratarmos desse assunto. Há um tempo atrás, um padre grande amigo meu me enviou, sabendo que eu sou professor de Antigo Testamento, né? Sobretudo de Sagrada Escritura, mas especialmente no Antigo Testamento, ele me enviou um tema que foi publicado num site chamado Deuses e Homens, e o título do artigo é O Êxodo Não Existiu, segundo o arqueólogo Israel Finkelstein. Ok? Então, um arqueólogo doutor de uma universidade em Israel, em que ele faz alguns comentários. E eu vou ler para vocês o que ele diz, e depois vou ler para vocês também a minha resposta para esse padre, amigo meu, que me encaminhou isso, meus comentários sobre a matéria. Então diz a matéria o seguinte: Israel Finkelstein é um homem de sorte. Mesmo que seus trabalhos de arqueologia questionem a origem divina dos primeiros livros do Antigo Testamento, judeus e católicos acolhem suas hipóteses com autêntico interesse e, curiosamente, não o estigmatizam. Este enfant terrible da ciência revolucionou a nova arqueologia bíblica quando afirmou que a saga histórica relatada nos 5 livros que formam o Pentateuco dos cristãos e a Torá dos judeus não responde a nenhuma revelação divina. Então ele está questionando a revelação dos livros sagrados. Então difícil concordar com o que já se fala aqui em cima, né? Que cristãos e judeus apoiam as posições dele. Então, a gente está questionando a revelação de livros bíblicos. Ok? Disse que, pelo contrário, essa gestação é um brilhante produto da imaginação humana e que muitos de seus episódios nunca existiram. O Pentateuco é uma genial reconstrução literária e política da gênese do povo judeu, realizada 1.500 anos depois do que sempre acreditamos, afirma Finkelstein, de 57 anos, diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv. Então, um acadêmico da Universidade de Tel Aviv, capital de Israel. Acrescenta que esses textos bíblicos são uma compilação iniciada durante a monarquia de Josias, rei de Judá, no século VII antes da era cristã,
Naquela época, esse reino israelita do sul começou a emergir como uma potência regional em uma época em que Israel, o reino israelita do norte, tinha caído sob o controle do Império Assírio. Tudo isso nós já trabalhamos, já comentamos aqui em diversos vídeos nossos. O objetivo principal dessa obra era a criação de uma nação unificada que pudesse basear-se em uma nova religião. O projeto que marcou o nascimento da ideia monoteísta era formar um só povo judeu, guiado por um só Deus, governado por um só rei, com uma só capital, Jerusalém, e um só templo, o de Salomão. Em suas obras que têm marcado as novas gerações da Escola de Arqueologia Bíblica, Finkelstein estabelece uma coerência entre os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os séculos nos trouxeram estes episódios, relatam a criação do homem, a vida do patriarca Abraão e sua família, fundadora da nação judaica, o êxodo do Egito, a instalação na Terra Prometida e a época dos reis. Errado, né? Época dos reis nos 5 livros? Os 5 livros terminam com a morte de Moisés. Como é que vai falar sobre a época dos reis? De acordo com Finkelstein, essas histórias foram embelezadas para servir ao projeto do rei Josias de reconciliar os 2 reinos israelitas, Israel e Judá. Não conheço nenhuma passagem em que Josias tenha tentado fazer a reunificação. E impor-se contra os grandes impérios regionais, Assíria, Egito e Mesopotâmia. O arqueólogo recebeu La Nation na Universidade de Tel Aviv. La Nation faz a pergunta, né? Então a pessoa que está entrevistando. Durante mais de 20 séculos, os homens creram que Deus tinha ditado as escrituras a certo número de sábios, profetas e grandes sacerdotes israelitas. Resposta de Finkelstein. Assim é, para as autoridades religiosas judaicas e cristãs. Para as autoridades religiosas judaicas e cristãs, Moisés era o autor do Pentateuco. Essa tese já foi abandonada há muito tempo. Só poucos ainda defendem essa tese. Ok? Segundo Deuteronômio, o profeta o escreveu pouco antes de sua morte no Monte Nebo. Os livros de Josué, dos Juízes e de Samuel eram arquivos sagrados obtidos e conservados pelo profeta Samuel no santuário de Silo. Os livros de Reis vinham da pena do profeta Jeremias. Interessante, né? Deixa eu ver aqui algumas coisas interessantes que eu li aqui. Os livros de Josué, dos Juízes e de Samuel eram arquivos sagrados obtidos e conservados pelo profeta Samuel no santuário de Silo. Interessante, porque o segundo livro de Samuel, ele trata até a morte até o final, né? Praticamente o final do reinado de Davi. E não se fala mais de Samuel. Samuel já estava morto. Samuel morreu ainda enquanto Saul ainda era vivo. Então é muito esquisito, né? Conservados pelo profeta Samuel no santuário de Silo. Quer dizer, ele conservou depois de morto. Estranho, né? E outra coisa também. Diz aqui que os livros de Reis vinham da pena do profeta Jeremias. Só que Jeremias, ele morre ao final, no finalzinho, né, ali já com a partida já do povo para o cativeiro da Babilônia. Não sei se teria ainda idade de escrever. Davi era o autor dos Salmos e Salomão o autor de Provérbios. Isso hoje já é questionado. E do Cântico dos Cânticos. Entretanto, desde o século XVII, os estudiosos começaram a se perguntar sobre quem tinha escrito a Bíblia. Moisés foi a primeira vítima dos avanços da investigação científica, que levantou muitas contradições. Como é possível, perguntar os especialistas, que tenha sido o autor do Pentateuco quando o Deuteronômio, o último dos 5 livros, descreve o momento e circunstância de sua própria morte? Aí eu concordo com ele. Aí vem uma nova pergunta aqui do La Nation. Você afirma que o Pentateuco foi escrito em uma idade muito mais recente. E a resposta de Finkelstein é que a arqueologia moderna nos permite assegurar que o núcleo histórico do Pentateuco e da história deuteronômica foi composto durante o século VII a.C. O Pentateuco foi uma criação da monarquia tardia do reinado de Judá, destinada a propagar a ideologia e as necessidades desse reino. Creio que a história deuteronômica foi compilada durante o reino de Josias. Ela foi iniciada no reinado de Josias, mas ela continua no cativeiro da Babilônia.
a fim de servir de fundamento ideológico às ambições políticas e reformas religiosas particulares. Nova pergunta do La Nation. Segundo a Bíblia, primeiro foi a viagem do patriarca Abraão da Mesopotâmia a Canaã. O relato bíblico abunda em informações cronológicas precisas. Finkelstein responde: é verdade, a Bíblia fornece uma quantidade de informações que deveria permitir saber quando viveram os patriarcas. Nesse relato, a história do começo de Israel se desenvolve em sequências bem ordenadas. Os patriarcas, o êxodo, a travessia do deserto, a conquista de Canaã, o reino dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Fazendo cálculos, Abraão deveria ter partido para Canaã uns 2100 anos antes de Cristo. La Nation pergunta: e não é assim? E Finkelstein responde: não. Em 2 séculos de investigação científica, a busca pelos patriarcas nunca deu resultados positivos. A suposta migração para o oeste de tribos provenientes da Mesopotâmia com destino a Canaã se revelou ilusória. A arqueologia conseguiu provar que nessa época não se produziu nenhum movimento massivo de população. O texto bíblico dá indícios que permitem precisar o momento da composição final do livro dos patriarcas. Por exemplo, a história dos patriarcas está cheia de camelos. No entanto, a arqueologia revela que o dromedário foi domesticado somente quando acabava o 2º milênio anterior à era cristã, e que começou a ser usado como animal de carga no Oriente Médio muito tempo depois do ano 1000 antes da era cristã. A história de José diz que a caravana de camelos transportava goma, traga-canto, bálsamo e láudano. Essa descrição corresponde ao comércio realizado pelos mercadores árabes sob o controle do Império Assírio nos séculos VIII e VII antes da era cristã. Outro fato anacrônico é a primeira aparição dos filisteus no relato quando Isaac encontra Abimeleque, rei dos filisteus. Esses filisteus, grupo migratório proveniente do Mar Egeu ou da Ásia Menor, se estabeleceram na planície costeira de Canaã a partir de 1200 a.C. Este e outros detalhes mostram que esses textos foram escritos entre os séculos VIII e VII a.C. La Nation pergunta: o heroísmo de Moisés frente à tirania do faraó, as 10 pragas do Egito e o êxodo massivo de israelitas para Canaã são alguns dos episódios mais dramáticos da Bíblia. Isso também é lenda? Finkelstein responde: segundo a Bíblia, os descendentes do patriarca Jacó permaneceram 430 anos no Egito antes de iniciar o êxodo para a Terra Prometida, guiados por Moisés, a meados do século XV a.C. Outra possibilidade é que essa viagem tenha ocorrido séculos depois. Os textos sagrados afirmam que 600 mil hebreus cruzaram o Mar Vermelho e que erraram durante 40 anos pelo deserto antes de chegarem ao Monte Sinai, onde Moisés selou a aliança de seu povo com Deus. No entanto, os arquivos egípcios que registravam todos os acontecimentos administrativos do reino faraônico não registraram nenhum rastro de uma presença judaica durante mais de 4 séculos em seu território. Também não existiam nessas datas muitos locais mencionados no relato. As cidades de Pitom e Ramsés, que teriam sido construídas pelos hebreus escravos antes de partir, não existiam no século XV a.C. O êxodo, desde o ponto de vista científico, não resiste a qualquer análise. Isso realmente, quando eu estive no Egito, os egiptólogos que nos atenderam lá disseram que realmente não consta, né, nenhuma informação nas épocas de Ramsés II e III sobre a passagem dos hebreus por lá. Então, alguma data poderia não estar precisa. E o La Nation pergunta por que essa discrepância com relação à história de Moisés. E Finkelstein responde: porque desde o século XVI a.C., o Egito havia construído em toda a região uma série de fortes militares, perfeitamente administrados e equipados. Nada desde o litoral oriental do Nilo até o mais distante dos povos de Canaã escapava ao seu controle. Quase 2 milhões de israelitas que tivessem fugido pelo deserto durante 40 anos deveriam ter chamado a atenção dessas tropas. No entanto, nenhuma estela da época faz referência a essa gente. Tampouco existiram as grandes batalhas mencionadas nos textos sagrados. A orgulhosa Jericó, cujos muros se desmancharam com o suar das trombetas dos hebreus, não passava de um pobre casario. Tampouco existiam outros lugares célebres como Beersheba ou Edom. Não havia nenhum rei em Edom para enfrentar os israelitas. Esses locais existiram, mas muito tempo depois do êxodo, muito depois do surgimento do reino de Judá. Nem sequer há rastros deixados por essa gente em sua peregrinação de 40 anos. Temos sido capazes de encontrar rastros de minúsculos casarios de 40 ou 50 pessoas. A menos que essa multidão nunca tenha parado para dormir, comer ou descansar, não existe o menor indício de sua passagem pelo deserto. La Nation pergunta: em resumo,
Os hebreus nunca conquistaram a Palestina. Finkelstein responde, nunca, porque já estavam ali. Essa é uma questão também que já se sabe que um grupo já habitava a Palestina. Nem todos os judeus estavam vivendo no Egito. Alguns já habitavam a Palestina, outros saíram antes de Moisés e um outro grupo saiu com Moisés. Então, não é nenhuma novidade que ele está trazendo aqui. Os primeiros israelitas eram pastores nômades de Canaã que se instalaram nas regiões montanhosas no século XII a.C. Ali, umas 250 comunidades muito reduzidas viveram da agricultura isoladas umas das outras, sem administração nem organização política. Todas as escavações na região exumaram vestígios de povoados com silos para cereais, mas também de currais rudimentares. Isto nos leva a pensar que esses indivíduos haviam sido nômades que se converteram em agricultores, mas esta foi a terceira onda de instalação sedentária registrada na região desde 3500 a.C. Esses povoadores passavam alternativamente do sedentarismo ao nomadismo pastoril com muita facilidade. La Nation pergunta por quê. Finkelstein responde, esse tipo de flutuação era muito frequente no Oriente Médio. Os povos autóctones sempre souberam operar uma rápida transição da atividade agrícola a pastoril em função das condições políticas, econômicas ou climáticas. Neste caso, em épocas de nomadismo, esses grupos intercambiavam a carne de suas manadas por cereais com as ricas cidades cananeias do litoral. Mas quando estas eram vítimas de invasões, crises econômicas ou secas, esses pastores se viam forçados a procurar os grãos necessários para a sua subsistência e se instalavam para cultivar nas colinas. Esse processo é o oposto do que relata a Bíblia. O surgimento de Israel foi o resultado, não a causa do colapso da cultura cananeia. La Nation pergunta, mas então, se esses primeiros israelitas eram também originários de Canaã, como identificá-los? Finkelstein responde, os povos dispõem de todo tipo de meios para afirmar sua etnicidade. A língua, a religião, a indumentária, os ritos funerários, os tabus alimentares, e neste caso a cultura material não apresenta nenhum indício revelador quanto a dialetos, ritos religiosos, formas de vestir ou de enterrar os mortos. Mas há um detalhe muito interessante sobre seus costumes alimentares. Nunca em nenhum povoado israelita foram encontrados ossos de porco. Nessa época, os primeiros israelitas eram o único povo dessa região que não comia porco. La Nation pergunta qual é a razão. Finkelstein responde, não sabemos. Talvez os proto-israelitas, os primeiros mais antigos israelitas, tenham deixado de comer porco porque seus adversários o fizessem em profusão e eles queriam ser diferentes. A mim é uma questão de saúde, uma questão sanitária, porque não havia cuidado e era uma carne que intoxicava muito. O monoteísmo, os relatos do êxodo e a aliança estabelecida pelos hebreus com Deus fizeram sua aparição muito mais tarde na história, 500 anos depois, quando os judeus atuais observam essa proibição, não fazem mais que perpetuar a prática mais antiga da cultura do seu povo, verificada pela arqueologia. La Nation pergunta, no século X a.C., as tribos de Israel formaram uma monarquia unificada, o reino de Judá, sob a égide do rei Davi. Davi e seu filho Salomão serviam de modelo às monarquias do Ocidente. Tampouco eles foram o que sempre se acreditou? Finkelstein responde, nem mesmo neste caso a arqueologia tem sido capaz de encontrar provas do império que nos relata a Bíblia, nem nos arquivos egípcios, nem no subsolo palestino. Davi, sucessor do primeiro rei Saul, provavelmente existiu entre 1010 e 970 a.C. Uma única estela encontrada no santuário de Tel Dan, no norte da Palestina, menciona a casa de Davi, mas nada indica que se trate do conquistador que evocam as escrituras capaz de derrotar Golias. É improvável que Davi tenha sido capaz de conquistas militares a mais de um dia de marcha de Judá. A Jerusalém de então, escolhida pelo soberano como sua capital, era um pequeno povoado rodeado de aldeias pouco habitadas, onde o mais carismático dos reis teria conseguido recrutar soldados e reunir o armamento necessário para conquistar e conservar um império que se estendia desde o Mar Vermelho ao sul até a Síria ao norte. Salomão, construtor do templo e do palácio de Samaria, provavelmente tampouco tenha sido o personagem glorioso que nos legou a Bíblia. Com base em quê? Divagação? La Nation pergunta, e de onde saíram seus fabulosos estábulos para 400 mil cavalos cujos vestígios se encontraram? Finkelstein responde, foram fazendas instaladas no sul do reino de Israel várias décadas mais tarde. Com a morte de Salomão ao redor de 933 a.C., as tribos do norte da Palestina se separaram do reino unificado de Judá e constituíram o reino de Israel, o cisma político, que a gente já falou sobre isso. Um reino que, contrariamente ao que afirma a Bíblia, se desenvolveu rápido, econômico e politicamente.
Os textos sagrados nos descrevem as tribos do norte como bandos de fracassados e pusilânimes, inclinados ao pecado e à idolatria. No entanto, a arqueologia nos dá boas razões para crer que das duas entidades existentes, a meridional, Judá, no sul, foi sempre mais pobre, menos povoada, mais rústica e menos influente, isso é verdade. Até o dia em que alcançou uma prosperidade espetacular. Isto se produziu depois da queda do reino de Israel, ocupado pelo poderoso Império Assírio, que não só deportou os israelitas para a Babilônia, como também instalou sua própria gente nessas férteis terras. La Nation pergunta, foi então durante o reino de Josias em Judá, quando surgiu a ideia desse texto que se transformaria em fundamento de nova civilização ocidental e origem do monoteísmo? E Finkelstein responde, até o final do século VII a.C., havia em Judá uma efervescência espiritual sem precedentes e uma intensa agitação política. Uma coalizão heterogênea de funcionários da corte seria responsável pela confecção de uma saga épica composta por uma coleção de relatos históricos, memórias, lendas, contos populares, histórias, profecias e poemas antigos. Essa obra mestra da literatura, metade composição original, metade adaptação de versões anteriores, passou por ajustes e melhoras antes de servir de fundamento espiritual aos descendentes do povo de Judá e a inumeráveis comunidades em todo o mundo. Deixa eu ver se ainda falta uma das perguntas. Uma última pergunta aqui, do La Nation. O núcleo do Pentateuco foi concebido, então, 15 séculos depois do que acreditávamos, só por razões políticas, com o fim de unificar os dois reinos israelitas? E a resposta de Finkelstein é a seguinte. O objetivo foi religioso. Os dirigentes de Jerusalém lançaram um anátema contra a mínima expressão de veneração de divindades estrangeiras, acusadas de ser origem dos infortúnios que padecia o povo judeu. Colocaram em marcha uma campanha de purificação religiosa, ordenando a destruição dos santuários locais. A partir desse momento, o templo que dominava Jerusalém deveria ser reconhecido como o único local de culto legítimo pelo conjunto do povo de Israel. O monoteísmo moderno nasceu dessa inovação. Ok? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, já volto para poder dar para vocês a resposta que eu enviei para o padre. Bom, estamos de volta, né? Então eu mostrei para vocês aqui uma longa entrevista feita em que esse arqueólogo aqui, de sobrenome Finkelstein, o nome dele completo é Israel Finkelstein, faz uma série de objeções, claro que baseados em arqueologia, né? Não sei se ele é especialista em escritura ou apenas em arqueologia bíblica. E aí a minha resposta, né, para esse padre amigo que me enviou essa matéria foi a seguinte. Em que pese a titulação do entrevistado, ouso discordar dele em diversos pontos. Alguns até já coloquei para vocês. Mas cito apenas dois. Primeiro ponto. O que foi encontrado perdido no santuário no tempo de Josias foi apenas o denominado Livro da Lei, que os exegetas identificam com o código deuteronômico. Tá? Isso aí está no livro do Deuteronômio, capítulos 12 a 25, chamado Código Deuteronômico. Mas, com certeza, toda a composição do Pentateuco deve ter se dado por obra do escritor, ou do autor sacerdotal, durante o cativeiro na Babilônia, quando os extratos trazidos das tribos foram sendo unidos para dar liga à história do povo. Então, as tribos tinham vários extratos contando partes da vida dos patriarcas e eles foram sendo costurados e formando a história do patriarca como nós temos hoje. E o segundo ponto, não vejo como Josias poderia unir os reinos do norte e do sul, uma vez que durante o reinado de seu avô Ezequias, Israel, reino do norte, caiu sob a invasão assíria e nunca mais foi restaurado. Então, como é que ele poderia restaurar o reino do norte com o do sul, se já na época do avô dele, que era Ezequias, o reino do norte desapareceu? Então, para mim, que me perdoe esse arqueólogo e grande personagem da Universidade de Tel Aviv, Israel Finkelstein, o discurso dele, para mim, tem uma série de contradições, de falta de conhecimento da escritura. Ok?
E isso serve para que a gente entenda o papel da arqueologia, que é de contribuir com a escritura, mas não é a única fonte da escritura. É importante, muito importante, por exemplo, a descoberta do sítio de Qumran trouxe muitos achados importantes para o estudo do Antigo Testamento, né, para se ver se os originais, se naquela época, na época dos essênios, ali na época de Cristo, primeiro século, se os livros que eles liam do Antigo Testamento tinham a mesma redação do que nós temos hoje, então 2000 anos antes. Então esses achados são importantes, mas não podem ser a única fonte. E aí eu trago para vocês um livro que eu comprei quando eu estava estudando teologia, né, no Instituto de Ciências Religiosas, estava estudando teologia, e eu encontrei esse livro aqui, né? E a Bíblia tinha razão, tá? O livro está aqui para vocês, e a Bíblia tinha razão, de Werner Keller, da editora Melhoramentos. Essa aqui é a 25ª edição. Então, as pessoas, quando encontram esse livro, elas se deparam com uma série de suposições que são feitas aqui. É um livro bem interessante, tem vários mapas que são feitos, tem várias fotografias que são colocadas, e isso tudo é muito importante, muito bom de se ver, né? Mas não pode ser a nossa única base de estudo. E esse livro aqui, na verdade, o que ele procura é mostrar que a ciência é capaz de provar tudo que está escrito na Bíblia. Tá? Então, a ciência ela pode provar tudo. E aí vamos ver aqui alguns casos, por exemplo. Eu trouxe alguns casos específicos para vocês. Então, por exemplo, aqui é a famosa abertura do Mar Vermelho. A ciência vai provar essa abertura do Mar Vermelho? Aí começam especulações. Tem gente que fala que Moisés cruzou numa parte onde o rio era tão baixo que molhava só o calcanhar, né? Alguns estudiosos entendem que a passagem do Mar Vermelho, se vocês forem ver mais para frente no livro de Josué, a passagem da Arca da Aliança pelo Jordão é a mesma coisa, o rio se abre. Aí há quem entende que ali foi escrito de trás para frente, pegaram o caso da travessia do Rio Jordão e trouxeram para o tempo de Moisés, no cruzamento do Grande Mar, né? do Mar dos Juncos, que nem Mar Vermelho era. Chegou para nós com o nome de Mar Vermelho, mas na verdade o texto bíblico fala que era o Mar dos Juncos. Ok? Então, a ciência é capaz de provar isso. Aí surgem teses mirabolantes. Por exemplo, eu já vi uma tese que diz que em Santorini, uma ilha da Grécia, que fica no mar Mediterrâneo, né, acima do Egito, houve um desmoronamento de uma montanha por causa da erupção de um vulcão. E que no momento em que Moisés foi atravessar com o povo, foi justamente porque vinha uma tsunami, né, esse desmoronamento da encosta da montanha vulcânica, quando caiu, causou uma tsunami que veio pelo mar Mediterrâneo até o Egito. E quando chegou ali no Nilo, né, no delta do Nilo e no Nilo, a gente sabe que a tsunami ela primeiro puxa a água para depois voltar a onda gigante. Então, que quando Moisés passou com o povo, foi o momento em que as águas recuaram, mas que quando os egípcios atravessaram, foi o momento que a onda monstruosa voltou. Então, tem assim teses mirabolantes, ok? E a arqueologia bíblica muitas vezes nos joga nesse tipo de problema, esse tipo de tentação de acreditar que Deus não age de forma nenhuma. É tudo explicado pela ciência humana, certo? Então, a travessia do Mar dos Juncos seria uma. Nós temos aqui o caso das codornizes no deserto, né, em que o povo sentia fome, então comia o maná, e depois também Deus mandou essas codornizes para eles terem carne. Aí, por exemplo, esse livro aqui do Werner Keller, A Bíblia Tinha Razão, ele tem uma parte que ele mostra isso. Olha aqui a figura, né, do povo. Vou tentar aproximar um pouquinho mais para vocês, não sei se vai dar para ver, mas como se fossem redes colocadas, né, para pegar essas codornizes. Então, dizendo que essas aves vinham voando pelo deserto, mas que aconteceu um calor insuportável, então elas caíam mortas. Quer dizer, então Deus não agiu. Não foi Deus que enviou as codornizes e elas foram para alimentar o povo. Foi um fenômeno natural em que aquelas aves estavam ali fazendo uma migração e o calor insuportável do deserto, elas morriam e caíam. Mas mesmo que a ciência pudesse provar isso, aí não poderia haver a intervenção de Deus, de fazer com que as aves passassem justamente aonde o povo estava atravessando o deserto, porque isso poderia ter acontecido em outra parte onde o povo não estava. Então a gente tem que tomar cuidado de entender isso, entender que Deus age também em fenômenos da ciência.
Um outro caso que é muito especulado, a questão, né, esse próprio Israel Finkelstein fala, né, que Jericó não passava de um monte de casario velho, né, mas o relato é de que era uma cidade fortificada e que ninguém conseguia transpor as muralhas de Jericó. Né? E aí vem os cientistas e dizem assim, não, mas o que pode ter acontecido foi o seguinte, enquanto Josué passava com os sacerdotes, até vou botar aqui o apontador para mostrar para vocês na imagem, enquanto Josué passava com os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, né, e o exército desfilando, isso chamava a atenção dos guerreiros que ficavam no alto da muralha, mas, na verdade, um outro grupo de israelitas ia por baixo cavando aqui as sapatas que sustentavam a muralha. E depois de 7 dias cavando, quando eles chegaram, o peso da muralha não suportou e desabou. Então, vejam vocês que essas teses são meras especulações. Então, quer dizer, Deus não pode agir em nada? Porque aí também tem que entrar a questão da fé. Né? A ciência tem que estar a serviço da fé também. Não é a fé cega que não aceita a ciência, mas a ciência colaborando com a fé. Porque se eu começar a acreditar que tudo é científico, então não há ação de Deus em nada. Tudo aconteceu conforme a natureza humana. Entenderam? Então, temos que tomar cuidado também com o papel da arqueologia. E um último caso que eu trago para vocês, apareceu há pouco tempo, foi descoberta uma urna, salvo engano, em Jerusalém, tá? E escrito aqui em aramaico, né? E escrito Jesus, filho de José. E encontraram ossos dentro dessa urna. Então identificaram que seria o corpo de Jesus, ou seja, não houve ressurreição. Então a arqueologia servindo para negar o fenômeno da ressurreição, acabando com o cristianismo. Porque no momento que Jesus não ressuscitou, como diz Paulo, minha fé é inútil. Se não houve ressurreição, minha fé é inútil. Né? Então, é vã minha fé. Então, eles negaram isso. Agora, a pergunta é, só existiu um Jesus, filho de José? Porque Jesus e Yeshua, e José e Yosef, só existiu um Yeshua ben Yosef, ou Yeshua bar Yosef em aramaico, ou seja, Jesus, filho de José. Não existiu mais nenhuma outra casa onde tivesse um José que tenha tido um filho de nome Jesus. Então isso aqui não prova nada. Entenderam? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao papel do que a arqueologia pode nos ajudar. Ok? Hoje o nosso encontro não vai ser um encontro muito extenso, só quis trazer essa questão para vocês, porque provavelmente, como eu, algumas pessoas devem ser muito fãs desses achados arqueológicos. Eu, por exemplo, sou um entusiasta do sítio de Qumran, tive a graça de estar lá, e Qumran tem uma importância muito grande para os estudiosos, sobretudo do Antigo Testamento. Eu espero poder voltar a Jerusalém, espero que não seja daqui a muito tempo, e poder visitar o Santuário do Livro. Quero ver novamente os manuscritos originais de Qumran. Quando estiveram no Rio de Janeiro, eu vi 3 deles que ficaram expostos, mas quero ver o grande rolo de Isaías que foi encontrado lá. E então as pessoas que são entusiásticas com a arqueologia bíblica, com certeza às vezes se sentem tentadas a acreditar que a arqueologia, como qualquer ciência humana, ela vai ser suficiente para explicar certas coisas e muitas vezes vai cair numa crise de fé, se perguntando se o que está escrito na Bíblia não é verdadeiro. Tá? Lembrando a todos que tudo que está escrito na Bíblia é inspirado, é revelação divina, mas nem tudo aconteceu exatamente como ali está. Ok? É a forma do homem ver aquilo. Então, um grande exemplo, livro do Gênesis, a criação. Né? Se eu acreditar que foi exatamente como está ali, eu vou ter que acreditar que Deus criou primeiro a luz para depois criar o sol. Então, não é bem assim, já falamos sobre isso. Era a visão que o homem antigo tinha de que sol e luz eram independentes um do outro, porque nos dias nublados, hoje, por coincidência aqui em casa está nublado, eu tenho luz, mas não tenho sol. Ok? Então, nem tudo aconteceu exatamente como está ali, mas a mensagem é passada por uma intervenção divina na história da humanidade. Ok? Bom, meus queridos, essa era a nossa proposta de hoje. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande nem muito pesado. Desculpem pela leitura longa da entrevista, mas eu precisava passar para vocês tudo que ele falou. E não se deixem levar somente por titulação. Ah, quem falou isso foi
um doutor. Ah, quem falou isso é o maior especialista do mundo, não sei o quê. Ah, quem falou isso foi o padre fulano de tal. Ah, quem falou isso foi o bispo fulano de tal. Pelo amor de Deus, tá? Acima de títulos, é preciso compromisso com a verdade, ok? Então, da mesma forma que um leigo pode querer utilizar de um título para falar algo que não é rigidamente o correto, um diácono como eu pode fazer a mesma coisa, um padre, um bispo, até mesmo um papa que não esteja agindo ex cátedra, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo, em matéria de fé e de moral, ele pode falar alguma coisa também que não esteja dentro do rigor, então temos que tomar muito cuidado com isso, acreditando sim que o Espírito Santo sopra sobre a igreja e é nele que nós precisamos confiar, que ele esteja agindo naqueles que conduzem a igreja. Ok? Por isso, normalmente eu sou muito combatente daqueles que criticam o Papa, porque eu creio que se ele foi eleito por inspiração do Espírito Santo no conclave, então preciso ouvir a opinião dele. Mas muito cuidado com aqueles que se apresentam, eu sou o doutor fulano de tal, tenho doutorado não sei aonde, em teologia dogmática, então eu posso dizer para vocês com autoridade que Jesus não foi Deus. Ah, eu sou doutor em Sagrada Escritura pela Universidade de Bar Jerusalém, então eu posso dizer para vocês que o Sermão da Montanha, que a multiplicação dos pães e dos peixes foi uma coisa metafórica, foi uma figura, não existiu exatamente assim. Na verdade, foi uma partilha em que todos abriram mão dos excessos, dos abusos e cada um comeu um pouquinho. Não, temos que entender a revelação do Espírito Santo nos livros sagrados. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero não tê-los cansados. E agradeço mais uma vez. Estamos chegando ao nosso 20º programa com o brilho da participação de todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Que tenham todos uma ótima semana, Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus fique no coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem. Se inscrevam no programa, podem me enviar vídeos. Se inscrevam no canal, podem me enviar vídeos, deem like e comentem o que vocês acharem, gostando ou não gostando. Muito obrigado e que Deus os abençoe.